Bolsonaro vai para a prisão? Entenda o que acontece agora. O Brasil vive um momento histórico de enorme tensão política. A cada semana, cresce a especulação sobre a possível prisão de Jair Bolsonaro, ex-presidente e principal líder da oposição conservadora no país. Manchetes alarmistas dominam os jornais e telejornais. Decisões judiciais se acumulam e setores da elite política e midiática alimentam o clima de inevitabilidade. Bolsonaro será preso. Mas, por trás dessa narrativa, uma pergunta central precisa ser feita. Trata-se de um processo legítimo de justiça ou de uma clara perseguição política destinada a destruir o maior adversário do sistema? Para milhões de brasileiros, a resposta é óbvia. Bolsonaro não é apenas um ex-presidente. Ele é símbolo de resistência popular contra o avanço de um establishment que há décadas controla as instituições, a grande mídia e a máquina estatal. O contexto da perseguição. Desde que deixou a presidência em 2023, Jair Bolsonaro se tornou alvo de uma avalanche de investigações, inquéritos e processos. O que chama a atenção não é apenas a quantidade, mas a forma como eles são conduzidos. Muitos são baseados em interpretações jurídicas frágeis, outros em acusações de crimes de opinião ou ainda em extrapolações políticas de discursos feitos em eventos públicos. Enquanto isso, figuras de destaque da esquerda, mesmo envolvidas em escândalos bilionários de corrupção, foram perdoadas, anistiadas ou simplesmente esquecidas. Essa discrepância deixa evidente que o problema não é jurídico, mas político. Retirar Bolsonaro de cena, a qualquer custo. A instrumentalização da justiça. A Constituição brasileira deveria garantir o equilíbrio entre os poderes e assegurar que todos sejam iguais perante a lei. Porém, na prática, vemos tribunais transformados em arenas políticas. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral passaram a atuar não apenas como julgadores, mas como protagonistas no cenário político. Essa judicialização da política gera um desequilíbrio perigoso. Juízes se tornam legisladores e, pior, atores políticos, enquanto os cidadãos comuns percebem que a lei não é aplicada de forma igualitária. Quando a justiça deixa de ser neutra e passa a servir como arma contra opositores, abre-se caminho para o autoritarismo. Foi assim em diversos momentos da história mundial, e é isso que vemos se repetir no Brasil de hoje. A seletividade como marca registrada. Não é preciso ser especialista em direito para perceber a seletividade gritante. Enquanto ex-presidentes e ex-ministros ligados à esquerda foram absolvidos ou tiveram seus processos anulados, Bolsonaro enfrenta acusações constantes por motivos que, em comparação, parecem ínfimos. Exemplo claro é o tratamento dado a discursos políticos. Enquanto figuras de esquerda podem atacar adversários, criticar instituições e até incentivar pautas radicais sem sofrer qualquer punição, Bolsonaro é enquadrado por suposta desinformação ou incitação ao ódio sempre que abre a boca. Esse duplo padrão não apenas compromete a imagem do judiciário, mas destrói a confiança da população na justiça. O papel da mídia no cerco. Nenhum processo de perseguição política se sustenta sem o apoio da grande imprensa. E no caso de Bolsonaro, a mídia tem desempenhado um papel central. Jornais, revistas e emissoras de TV atuam em sintonia com setores do judiciário e da política, construindo diariamente a narrativa de que sua prisão é inevitável. Esse discurso repetido cria um efeito psicológico na opinião pública. A ideia de que não há alternativa, de que é apenas questão de tempo. Trata-se de uma técnica de manipulação de massa, já usada em outros países e contextos históricos, para enfraquecer a resistência popular. Mas o efeito colateral é que a própria imprensa se desmoraliza. Ao atacar Bolsonaro de forma incessante, perde a credibilidade perante milhões de brasileiros que já não confiam em suas narrativas. Bolsonaro como alvo. Mais que um homem, um movimento. É importante entender que Bolsonaro não é apenas um político, ele se tornou um fenômeno de massa. Sua força não está restrita a partidos ou cargos, mas em sua conexão direta com o povo. É justamente essa ligação que o sistema teme.
Mesmo sem mandato, ele continua sendo a figura mais influente da oposição, capaz de mobilizar multidões em manifestações espontâneas. Sua voz ecoa nas ruas, nas redes sociais e no imaginário popular como símbolo de resistência contra o autoritarismo. Portanto, prender Bolsonaro não é apenas encarcerar um ex-presidente, é tentar destruir um movimento inteiro, algo que dificilmente seria alcançado. As consequências de uma eventual prisão. A prisão de Bolsonaro teria impacto imediato e profundo no Brasil. Em primeiro lugar, consolidaria a percepção de que vivemos sob perseguição política. Isso geraria uma onda de indignação nacional, com manifestações massivas em defesa de sua liberdade. Além disso, a imagem do Brasil no exterior seria manchada. Líderes conservadores e democratas de outros países certamente denunciariam a arbitrariedade, classificando o Brasil como uma república autoritária que prende opositores. Outro efeito seria transformar Bolsonaro em mártir político. Ao invés de enfraquecer a direita, sua prisão poderia fortalecê-la ainda mais, criando uma mobilização popular sem precedentes. A resistência popular como fator determinante. A história já mostrou. Quando um líder político é perseguido de forma injusta, o povo reage. No caso de Bolsonaro, a reação seria inevitável. O brasileiro, já cansado de abusos de poder e da seletividade da justiça, não aceitaria calado a prisão de alguém que simboliza sua luta por liberdade. As ruas seriam tomadas em todo o país, gerando instabilidade e mostrando que não é possível governar ignorando a vontade popular. Essa resistência seria, em última instância, o verdadeiro divisor de águas. O medo da volta de Bolsonaro ao poder. Um dos motivos centrais para a perseguição é o medo de que Bolsonaro volte a disputar e vencer eleições futuras. Mesmo após anos de ataques incessantes, pesquisas de intenção de voto mostram que ele ainda é o nome mais forte da direita e um dos poucos capazes de derrotar a esquerda em 2026. Esse temor explica a pressa em tentar caçá-lo, inelegibilizá-lo ou até prendê-lo. Trata-se de uma estratégia preventiva, retirar do povo o direito de escolher seu líder nas urnas. Mas, como a história ensina, líderes perseguidos tendem a voltar ainda mais fortes. A democracia em risco. Democracia não é apenas votar a cada 4 anos. Democracia exige liberdade de expressão, equilíbrio entre os poderes, respeito às regras do jogo e possibilidade de oposição. Quando um ex-presidente é perseguido por suas opiniões, quando juízes se transformam em atores políticos e quando a mídia atua como instrumento de manipulação, não se pode falar em democracia plena. O Brasil vive, portanto, um momento de risco real. E a prisão de Bolsonaro seria o golpe final naquilo que resta de liberdade política no país. Conclusão: prender Bolsonaro não é o fim, mas o início. O debate sobre a prisão de Jair Bolsonaro não é jurídico, mas político. Ele não está sendo julgado por crimes comuns, mas por representar uma ameaça ao sistema. Sua prisão, se concretizada, não encerrará o movimento conservador. Pelo contrário, pode transformá-lo em símbolo ainda mais poderoso, capaz de mobilizar milhões de brasileiros em defesa da liberdade e da democracia real. Bolsonaro não é apenas um homem. Ele é um movimento, um grito de milhões que não aceitam se curvar diante da tirania. E prender esse grito pode ser justamente o que fará o Brasil acordar. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.